Olá pessoal, boa tarde. Novamente aqui da Expo Empreendedor 2025, dentro do stand da WK Produções. E agora a gente está recebendo um convidado aqui, muito especial também, palestrante aqui também da feira, o Pietro. Pietro. Fala, gente, tudo bem com vocês? E aí? Presença, Tudo bem, Fábio? Prazer enorme tê-lo aqui. Pietro, ele é empreendedor, ele é palestrante, ele é apresentador de podcast também. Ele é um cara que também está aqui no nosso ramo também. E ele vai contar um pouquinho da história dele, vai falar um pouco do livro dele. E vamos lá, Pietro. Fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como você começou. Você é um cara novo, pelo que eu vi. Né? Tô com 16. Começou bem cedo, né? Eu comecei a empreender mesmo com 12 anos de idade. Foi numa época muito legal, a gente estava na pandemia. Meu pai, ele me incentivou a começar a buscar coisas sobre audiovisual. Por quê? Porque ele via que eu consumia demais. Eu consumia muito entretenimento, consumia muito vídeo. Ele falou, se ele consome demais é porque ele gosta. Sim. Então ele começou a me incentivar. Ele falou assim, filho, por que ao invés de você não consumir, você não produz, você não faz o seu? E eu abri um canal no YouTube. Nessa que eu abri um canal no YouTube, o meu pai, ele me incentivou a tocar ele sozinho. Então assim, vai aprender sobre audiovisual, vai aprender como editar vídeo pra você postar seus vídeos na internet. Nisso, o meu canal no YouTube não foi muito pra frente, mas eu comecei a me interessar mais pelo audiovisual, tudo. Eu tive minha mentalidade empreendedora, consegui entender que dava pra eu fazer dinheiro com edição de vídeo. E aí eu comecei a mudar minha cabeça, comecei a buscar a fazer cliente, comecei a buscar a entender muito mais de como é que esse mercado funcionava. Indo mais pra frente na história, com 12 anos de idade eu recebi um convite de palestrar em um evento de lançamento do meu livro. E a pessoa que me convidou, hoje ela é minha mentora. E nessa época, desde dos meus 12 anos, então, eu comecei a estudar sobre comunicação para poder fazer o que eu faço hoje em dia. Com 13 anos, eu comecei a palestrar, então eu fiquei alguns meses ali estudando sobre, até o dia da minha palestra. Me preparando. Com 13 anos eu também comecei a escrever esse meu livro aqui, O Empreendedorismo Não Tem Idade. Com 14 anos eu fiz o lançamento do meu livro num evento, porque eu queria externalizar a felicidade e a mudança que esse livro causou em mim, né? Foi uma área e uma parte da minha vida muito diferente quando eu tomei essa decisão de escrever esse meu livro. E eu falei, cara, eu tenho que dar um lançamento digno pra ele. Então eu vou fazer um evento, eu tenho que mostrar para as pessoas o quão importante isso foi pra mim, para que elas entendam o significado que essa obra, que esse legado tem pra mim. Então eu fiz esse evento. Com 15 anos eu participei do La Casa Digital, né, que é o maior reality show de marketing digital do Brasil, feito pelo Pablo Marçal. Lá a gente viveu grandes experiências, a gente colocou o emocional, o espiritual, o físico lá no máximo, pegamos muitas estratégias também, e a gente aprendeu com gigantes do mercado, com grandes players do mercado, e hoje as técnicas que eu aprendi lá dentro, eu aplico até hoje sendo empreendedor. E só compartilhando a minha última coisa aqui, é uma honra ter palestrado aqui na Expo, estar aqui, porque hoje eu completo estar palestrando nas 3 maiores feiras de empreendedorismo na América Latina, sendo o palestrante mais jovem de cada uma delas. Cara, parabéns, uma trajetória meteórica, mas muito obrigado. Que você tem a qualidade para isso. Muito obrigado. Um pouquinho do livro, cara, não vamos com certeza, levando vai ter que comprar o livro. Claro. Mas o que você pode falar sobre o seu livro? Meu livro, ele conta bastante sobre a minha história também. Ele fala além sobre questão de empreendedorismo, como jovens empreendedores e como pessoas que querem empreender podem ingressar no mercado. Mas o principal do livro não é nem isso. Eu fui uma pessoa que, por ter tomado a decisão de viver essa vida que eu vivo hoje, de estar nas palestras, de estar em movimento, no início eu fui muito julgado. Eu fui excluído, a galera fazia bullying comigo por conta desse tipo de coisa. Os meus amigos lá de trás não entendiam o que eu vivia, então por isso que isso acabou acontecendo. E por conta disso acabou acontecendo muitos problemas emocionais em cima disso. E o meu livro, ele também fala muito sobre isso, como outros jovens podem sair dessa questão do bullying, como podem sair dessa questão de problemas emocionais, de transformarem, assim como a paixão em negócio, transformar o consumo em negócio, como a gente também costuma falar. E então o meu livro, ele é muito mais do que só o empreendedorismo não tem idade, muito mais do que só empreendedorismo. Além de contar a minha história, é também uma luz no fim do túnel para quem está precisando e entender como eu, que também passei por tudo isso, saí, tô na vida que eu tenho hoje, para que as galera também tenha a virada de chave que eu tive para poder sair desses problemas, assim como eu também saí. Cara, que bacana. Eu espero que eu tenha compreendido o que você está falando, mas assim, também já tive a sua idade também, comecei a trabalhar muito cedo e realmente acontece muito isso. Quando você se demonstra um profissional logo cedo, algumas pessoas acham que você não tem capacidade simplesmente pela tua idade. Quando na verdade você tem algumas pessoas que
com uma idade menor conseguem apresentar resultados melhores do que outras, né? E como é que você lidar com isso, cara? Porque mesmo assim você continua sendo um cara jovem. Uhum. Então eu tenho certeza que em alguns lugares alguém deve chegar e falar, poxa, André, como é que você lidar com isso? Isso é tranquilo pra você? Hoje em dia, sim, é tranquilo. É normal, pessoas até mais velhas. Mano, será que é verdade o que ele vai falar mesmo? Mas aí tem uma coisa que a gente descobre, né, desde o início, a questão dos resultados. Sim. Se tem resultado, se demonstra que aquilo que você fala é verdade, não é só simplesmente da boca pra fora, e principalmente viver aquilo que você fala, não tem quem conteste. Então, assim, independentemente da idade, se você foi chamado pra fazer aquilo, se você sente que essa é a sua missão aqui na Terra e você deve cumprir essa missão, somente faz. Exatamente. Então hoje eu já tô acostumado a viver, a passar por esse tipo de coisa. É mais tranquilo sim, porque é muito tempo lidando com isso. E a gente entende que é normal, a gente mostrando o resultado e o que a gente tá lá pra fazer, tá tudo bem. Legal, cara, legal. E eu acho que é muito bacana você colocar isso, né? Você, um cara jovem, inteligente, que a gente tem que quebrar essa barreira do etarismo. Nem uma pessoa muito jovem não tem capacidade, nem uma pessoa que já passou dos seus 50, 60 anos não tem mais capacidade de fazer. Exatamente. Eu né? falo isso até muito pros meus alunos, pros meus mentorados, pessoas que, por exemplo, compraram meu treinamento, estão no meu treinamento de edição de vídeo, por exemplo, pessoas muito mais velhas que não sabiam nem mexer no programa de edição, sabem agora do básico ao avançado, entendem sobre isso, então assim, é muito mais do que idade. Eu sempre mostrei no início das minhas palestras, eu falava bastante do Coronel Sanders e do Walt Disney, e o meu propósito em falar sobre eles era assim, se você se acha muito velho, ambos aqui só tiveram seu real sucesso depois de muito velhos, 40, 60, 60 anos, 40, 50, 60 anos. Então se você entende e acha que, se você acha que você é velho demais, eles estão aqui para provar o contrário. Exatamente. E se você se acha novo demais, tá aqui eu. Na época tava com 13 anos, então tá aqui eu para mostrar que realmente é possível, que você pode sim atrás dos seus sonhos, que você pode sim fazer e que a idade não tem barreira nenhuma. Quebra a barreira e faz aquilo que você tem vontade de fazer. Exatamente. Então, isso é muito bacana, né? Você citou dois exemplos, né? O Walt Disney e o Sanders, que vieram e conseguiu sucesso depois de uma certa idade. E a gente vê um cara novo começando e dando esse tipo de palestra, esse tipo de exemplo, né? Que você é um exemplo vivo. Então isso é muito bacana, porque você pode ter certeza que aqui dentro mesmo da Expo deve ter gente aqui, jovem, que deve estar pensando, poxa, eu queria fazer tal coisa, mas talvez eu não seja levado a sério. E aí você, já escritor, já palestrante, já um cara de sucesso, dando esse tipo de exemplo e mostrando que é possível, eu acho que você vai incentivar muita gente. Muito obrigado. Aproveitando esse ensejo, o que você planeja pro futuro? Hoje você só tem 16, você é um cara novo ainda, né? Mas qual que é o teu planejamento pro futuro? Aonde você pretende chegar? Quais são os seus objetivos? O que você almeja? O futuro mais próximo por agora é finalmente firmar a primeira das minhas empresas. Quero começar na minha empresa de audiovisual. Eu já fiz um ecossistema, como ele todo vai funcionar, a minha holding, vão ser as minhas primeiras 3 empresas, eu já desenhei elas e sei como é que o ecossistema vai funcionar, mas por agora o que está mais próximo de se encaminhar é justamente abrir essa minha primeira empresa de audiovisual, que é a área que eu sempre gostei de trabalhar, que eu sempre tive envolvido, mas indo um pouco para outras áreas, eu quero escrever mais livros, Sim. Eu quero palestrar em um estádio lotado, eu tenho esse grande sonho e eu com certeza vou realizar ele. Vou trabalhar para isso, né? Sim. Aumentar minhas conexões e fazer a segunda edição do meu evento Empreendedorismo Não Tem Idade. Que legal. A primeira edição foi onde? A primeira edição foi lá na plataforma internacional do Pablo Marçal. Legal. Foi a minha primeira edição, faz 2 anos. Eu tava com 14 anos, estava lançando o livro. E logo vai vir a segunda. Com certeza, cara. Eu tenho certeza que os seus objetivos são muito bacanas e muito claros. E Muito pela obrigado. forma como eu vejo que você se porta, é certeza que já é sucesso. E aproveitando essa questão, você hoje com 16 anos, se você tivesse que dar um conselho para alguém, até mais jovem, alguém na sua faixa etária, que pretende começar, que quer empreender, investir, quais são os passos que ele tem que seguir? O principal deles foi, faça a mesma coisa que eu fiz, transforme a sua paixão em negócio. Por que eu digo isso? Porque se você trabalha com aquilo que você ama, você não vai olhar para aquilo e falar, nossa, que obrigação, mais uma vez, que chato, que saco. Vai ser um processo gostoso, onde você vai se divertir fazendo aquilo que você gosta. E, logicamente, vai ter muita consequência em cima disso, né? Então, as consequências, você vai faturar,
né? O dinheiro a gente não pode visar o dinheiro. A gente tem que... O dinheiro ele é consequência do trabalho que a gente faz. Você vai transformar a vida das pessoas, porque a gente nunca faz nada sem ajudar alguém. Mesmo que for de tabela. Então, assim, pô, eu faço edição de vídeo, eu presto serviço sendo filmmaker e editor. Eu não só tô entregando o meu serviço, eu tô fazendo a pessoa ter um posicionamento diferente, uma imagem diferente, gera impacto, né? Então eu tô gerando desejo e provavelmente, né, na maior parte dos casos, sanando a dor de alguém. Então isso pra mim significa empreender, resolver problemas, é tratar a dor das pessoas com aquilo que a gente carrega, com o que a gente tem a oferecer. Então se eu fosse dar somente um conselho, trabalhe com aquilo que você ama, transforme a sua paixão em negócio. Perfeito. Você falou uma coisa que eu também levo isso como empreendedor também. Eu acho que o dinheiro ele está atrás dessa parede que se chama amor, chama vontade de fazer aquilo. Uhum. Acho que não tem coisa mais gostosa do que você levantar da cama de manhã. Às vezes você dormiu pouco, você sabe muito bem disso, né? Principalmente nessa semana agora. Essa semana correria. Você deixou de dormir um pouco, você deixou de estar um pouco mais com a sua família, mas você continua tendo amor porque você tem um propósito. Exato. Você quer ir atrás E esse, inclusive, é o segundo ponto. Empreender é muito mais do que vender ou ter boas ideias, mas é principalmente propósito. A gente vê hoje em dia que quem é empreendedor aqui vai saber do que eu tô querendo dizer. Mas a gente vê muita gente romantizando o empreendedorismo hoje nas redes sociais. Falar o quão incrível você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, você é seu próprio chefe, você trabalha o quanto você quiser, onde você quiser. E isso é realmente muito gostoso. Trabalhar com aquilo que você ama, só que ninguém conta, ou poucas pessoas contam as dificuldades que é. Exatamente. Principalmente, pô, se você tá começando, você vai ter que ser uma empresa. Você vai ter que saber de pelo menos um pouquinho de tudo. Então, um pouquinho de copy para você poder fazer os seus posts nas redes sociais, design, edição de vídeo, comunicação, empreendedorismo, vendas e Exatamente. Então sempre tem muita coisa e lógico. Vão vir momentos onde vão desafiar os seus ideais, seus princípios e valores. Vai vir muitas situações onde vão ter barreiras, onde vão ter pedras que você pode tropeçar. E se você tem o seu propósito firmado, sua identidade firmada e seus princípios e valores firmados em você, você não cai. Com certeza. E eu acho que o principal é isso, é você ter a resiliência, a capacidade de entender que pessoas boas virão, Sim. mas também virão outras que vão duvidar da sua capacidade. Com certeza, E a hora que totalmente. você, de uma forma silenciosa, tranquila, você demonstra que você tem capacidade. Uhum. Eu acho que os resultados estão aí. Uma forma de você demonstrar para aqueles que não acreditaram é você ter o seu livro, é você ser um multi-empreendedor, é você ser um cara que tem um conhecimento em várias áreas tão jovem. Então acho que isso é muito bacana. E você também é apresentador de podcast, né? Não vamos deixar. Sim, lógico. Fala um pouquinho dessa questão do podcast, cara. Assim que eu saí do La Casa Digital, eu fui convidado a abrir meu podcast. O nome dele é Storytelling TV. Por que esse nome? Tudo que tá hoje na minha vida envolve storytelling, que é contar histórias. Então, meu livro, eu tô contando uma história aqui. Minhas palestras, estou contando uma história. Na minha parte da edição de vídeo, do serviço que eu presto, seja de gravando ou também até produzindo para outras pessoas, para os meus clientes, eu tô contando ou as histórias deles, ou tô contando a minha própria história, né? Então, assim, tudo envolve contar histórias. E por isso que eu resolvi chamar Storytelling TV, o nome do meu podcast. Porque eu tô chamando outras pessoas que aceitaram o chamado delas, assim como eu também aceitei, pra sentar junto na mesa comigo e contar a história delas, pra impactar a história de outras pessoas. Legal. Então lá você acaba recebendo pessoas que vêm pra contar histórias também. Exato. Porque é tudo sobre histórias. Eu acredito que a gente consegue aprender sim com histórias de qualquer pessoa, independentemente de quem seja. Então sempre alguém tem alguma coisa a nos ensinar. É só pegar esses conceitos e lógico, as pessoas que a gente traz no nosso podcast, tudo, elas têm uma bagagem grande e a gente faz isso justamente para inspirar outras pessoas. Não é necessariamente um tema nichado, então só falar de empreendedorismo. Não, de várias coisas. Seja de livro, espiritualidade, seja também de audiovisual até, questão de podcast também, comunicação. Fala do que quiser, porque quem vier... Logicamente tem empreendedorismo também, mas quem vier vai vir pelo convidado e vai falar, ou até recomendado pelo YouTube e falar, poxa, era disso que eu tava precisando. Pessoal, a gente está encerrando aqui a entrevista com o Pietro, muito bacana, muito proveitoso, mas antes de encerrar, Pietro, se o pessoal quiser entrar em contato com você, como a gente encontra? Me sigam nas redes sociais, @pietro.cepeda, C-E-P-E-D-A, esse é meu sobrenome, você vai me achar lá, me manda uma mensagem, fala que você veio aqui pelo podcast da WK, tá?
Vou gostar muito de conversar com você. Se você quer comprar o meu livro também, adquirir o meu livro, ou se você tá precisando de alguma outra coisa que eu também posso te oferecer, pode contar comigo. Vou gostar muito de conversar contigo. Foi uma honra estar junto com você aqui, Fábio. Foi um prazer enorme, meu velho. Bater esse papo com você. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Obrigado, gente. A gente encerra aqui, por enquanto, hein? Continua tendo o Expo Empreendedor 2025. Estamos aqui no stand da WK. Logo, logo tem mais entrevista, hein, gente? Vem pra cá. Obrigado.